é o início, o meio e para sempre. É Jesus. Glória a Deus. Ele operou na época que a lepra era a maior doença. Ele operou na época que a lepra já tinha cura. E ele opera nos dias de hoje, onde existem vários tipos de doença. Jesus é o mesmo e ele cura. Ele curou antes e cura agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Eu me chamo Diácono Nazareno, da Igreja Cristo em Nós. O esboço diz: Naamã, curado da lepra. A igreja abriu, diga amém. Amém. Essa mensagem é uma mensagem textual e eu vou transformar em tópica. Segundo Reis, capítulo 5. Vamos ler. Vamos ler do 1 ao 19. Naamã, comandante do exército sírio, o rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. 2. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. 3. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor: assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 peças de roupas finas, 6. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te envio meu servo Naamã, para que o cure da lepra. 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Enviás a mim, e saberás que há profeta em Israel. 9. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. 10. Então este lhes mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, tua pele será restaurada e ficará purificada. 11. Porém Naamã retirou-se
indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria e me encontraria e invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. 12. Por acaso os rios Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar nele e ficar purificado? E foi embora indignado. 13. Porém, se os servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não teria feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficará purificado. 14. Então ele ele desceu e mergulhou ao Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. 15. Então ele voltou ao homem de Deus com todas as suas comitivas. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, e não nascer em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Amém. Interessante, né, irmãos? Por que eu li todo o texto, se a mensagem é textual com tópico? Para que os irmãos entendam. Os irmãos estão sentadinhos, não quero criticar nenhuma congregação, mas como ficar apenas de cabeça baixa lendo já cansa. Imagine você ler a Bíblia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versículos, 12 capítulos. Por isso que eu li todo o texto para os irmãos perceberem. Vamos agora voltar do início, do capítulo 5. Se os irmãos viraram a página da Bíblia, volte para o capítulo 5. Vamos ler todo o texto de novo. Se os irmãos não estão entendendo. Vamos lá, irmãos. No capítulo 5, no primeiro versículo, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Naamã representa as pessoas enfermas, pessoas do mundo que estão com enfermidades. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Os irmãos poderiam dar glória a Deus? Glória a Deus. Agora, irmão, quando o pregador está falando, o Espírito Santo está com ele, então o irmão já não precisa mais estar ainda lendo a Bíblia. Tem que levantar a cabeça e olhar o que o pregador vai falar. Glória a Deus. De novo, no capítulo 5, Naamã representa as pessoas enfermas, pessoas do mundo que estão enfermas, necessitam da cura. Então, nós, pessoas comuns, mas que estamos na presença de Deus, poderemos levar a palavra de Deus para que as pessoas venham para Deus e sejam curados. Aqui, Naamã representa as pessoas enfermas. Isso é o primeiro tópico. Naamã
estavam enfermos, mesmo sendo comandante do exército. Ele era arrogante, era mau, era, como que eu posso dizer que o Espírito Santo fala? Ele era uma pessoa que não queria demonstrar a sua enfermidade. Naamã era tão respeitado que 5 reis foram atacar Israel, foram atacar a Síria, e quando aquela província da Síria, na época era a capital de Damasco, ia ser massacrada por 5 reis, Naamã, mesmo enfermo, subiu no seu cavalo e ia participar também da guerra. E os 5 reis, por respeitar o comandante Naamã, mesmo enfermo, Naamã representa a enfermidade, Naamã representa as pessoas que estão enfermas, ele foi para a guerra. E os 5 reis, quando souberam, desistiram e disse: Naamã, quando tu morrer, nós daremos 11 dias de luto, e aí invadiremos a Síria e acabaremos com tudo. Esses homens, esses reis, achavam que Naamã iria morrer. Vamos agora ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. 2. Numa das suas investidas militares, perceberam, irmãos, como ele era bom na guerra? Os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Esta menina, segundo o tópico, representa o Evangelho. Essa menina não tinha vergonha de falar do Deus de Israel, do Deus vivo. Hoje existem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus Cristo, e outras querem fazer o ID do Senhor sem nenhuma autoridade. Para fazer o ID do Senhor tem que ter autoridade, tem que ter o Espírito Santo dentro desta pessoa. Esta menina, aproximadamente 12 anos, mesmo estando no cativo dos sírios, ela falou do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Esta menina representa o Evangelho. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. A igreja está entendendo? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Porque Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E 6. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te envio meu servo Naamã, para que o cures da lepra. 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar a vida, para que ele
me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Provavelmente este rei se chamava Acabe. Este rei aqui, terceiro tópico, este rei representa incrédulos, pessoas que queiram roubar sua fé. Você está falando de Jesus, está dizendo que ele cura, pode ser a doença mais perigosa do mundo, mas se for para Jesus, essa pessoa será curada. Se esta pessoa fizer como este rei, ela não vai acreditar. Ela vai dizer como este rei falou. Vai falar blasfêmia, vai murmurar, vai dizer que não tem mais jeito. Certa vez, um homem estava conversando e soube que tinha uma pessoa que estava enferma. E a enfermidade dessa pessoa era de sempre decair cada vez mais. E essa pessoa diz: como esta menina fez? Se você conhecer o Deus de Israel, essa menina será curada. E ela fez como este rei e disse que não tinha cura. Este rei, ele achou que o rei da Síria, mesmo ele sendo o rei de Israel, não creu no Deus Todo-Poderoso. E o rei da Síria creu quando Naamã falou que a menina tinha evangelizado ele. E o rei disse: vá, vamos continuar a leitura. Levou também o rei de Israel, leu também no capítulo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas roupas? Envia a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eliseu. Quarto tópico. Eliseu representa aqui, essa história, Deus, o Todo-Poderoso. Eliseu, aqui, nos dias de hoje, representa o nosso pastor. Nesta época, como uma mensagem textual, uma mensagem simbólica, aqui Eliseu está representando o próprio Deus. E Naamã, ele foi, quando ele soube que Eliseu estava com Deus, que o Espírito Santo de Deus habitava em Eliseu, que o Deus Todo-Poderoso agia através da mão de Eliseu, ele foi para Eliseu. Mas tem uma coisa importante, irmãos, vamos continuar a leitura. Eliseu representa aqui Deus. Naamã foi com o 9. Naamã foi com os seus cavalos e com os seus carros e parou na entrada da casa de Eliseu. Então lhes mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, tua pele será restaurada e ficará purificada. Ninguém pode ir para Deus sem que antes conheça Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aqui o Rio Jordão representa Jesus Cristo, que purifica.
Em Jesus há a cura, em Jesus há a libertação, em Jesus há a salvação. Ninguém pode ir para Deus sem aceitar Jesus. Pode ser qualquer congregação. Se não confessar o nome do Senhor, não irá para Deus. Naamã queria ir diretamente para Deus, mas ainda não tinha conhecido Jesus. Aqui na Bíblia, neste texto, o rio Jordão representa Jesus. Por isso que Jesus foi batizado no rio Jordão. Até hoje, o rio Jordão tem batismo lá. Batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. Então, Naamã quis ir para Eliseu, que representa Deus, mas ele não entendeu, porque Naamã nem recebeu. É como se várias religiões que acreditam num Deus, mas não acreditam em Jesus. Naamã não acreditou que seria curado no Rio Jordão. Então, foi preciso que o Espírito Santo convencesse Naamã. Vamos continuar a leitura. Qualquer outra religião que acredita num Deus Todo-Poderoso, mas que não acredita em Jesus Cristo, não será salvo. Tem que confessar o nome do Senhor. Vamos continuar a leitura. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria e me encontraria. Invocaria em pé o nome do Senhor. Essa indignação aqui representa toda religião que não acredita em Jesus e que acha que vai ser salvo. Vamos lá. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Colocaria a mão sobre a ferida e me curaria. Só há cura através de Jesus. Por acaso o rio Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas? Essa outra murmuração que Naamã faz representa as outras igrejas que acham que ela é a verdadeira. Eu não poderia me lavar neles e ficaria purificado? E foi embora indignado. Porém, no capítulo 13, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o teria feito. Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Aqui esses servos representam tipologicamente o Espírito Santo. Esses servos convencem Naamã que o rio é a cura. Esse servo é o Espírito Santo, como a menina é o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado e o Espírito Santo é que vai convencer. Vamos continuar a leitura. Ele continua e diz: quanto mais se ele apenas disser: lave-te e ficarás purificado. 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Essa passagem no versículo 14 significa quando a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa confessa o nome do Senhor Jesus, ele é purificado, ele nasce de novo. Então, continuando a leitura, ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Deus não quer presente. Ele quer que apenas permanecemos com Ele, permanecemos firmes na fé.
ele não quer presente. Continuando a leitura. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu estou, não receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele o recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo, leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, Deus de Israel. Aqui Naamã aceita Jesus, confessa o Senhor Jesus e vai até Deus, Eliseu, e crê que só há Deus em Israel. Assim como nós, servos de Deus, nos dias de hoje, cremos que só há salvação em Jesus Cristo, a cura só vem através de Jesus Cristo. Por mais que os médicos estudem, cientista estude, não há a cura, apenas melhoria, mas a cura verdadeira está em Jesus Cristo. E por que devemos permanecer? Como Naamã fala, que ele permanecerá, não dará mais culto a nenhum outro Deus. Isso significa, permaneceu na presença de Deus. Devemos permanecer até o dia do arrebatamento. Agora, como nós lemos que a cura vem através de Jesus, vamos para o livro de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Os irmãos entenderam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, 12. Escolhi Lucas, o Evangelho de Lucas, porque ele era médico. Se você quer confrontar um médico, leia o Evangelho de Lucas para ele. Lucas, com 65 anos, aceita Jesus. Com 65 anos. Acharia que as teorias e medicinas seria a cura. Mas quando ele conhece Jesus e percebe que só através dele vem a cura, ele diz: não há medicina melhor do que Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver. Quando ele, Jesus, estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. Tem pessoas no mundo que querem a cura, mas não querem Jesus. Querem ser curados, mas não querem Jesus. Diz que Jesus está dentro dele, mora no coração. Jesus não cabe só no coração. Diz que aceitou Jesus desde quando nasceu. Só aceita Jesus aquele que confessa, lá em Romanos 10, 8, 9, que diz: se confessares o Senhor com a tua boca, será salvo. Vamos ler de novo, do 12 ao 16. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me.
Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhes ordenou que a ninguém contasse isto e disse-lhe: mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhes sirva de testemunho. Toda a cura, tudo que Jesus faz através da nossa vida, Ele nos cura, nos dá estabilidade, nos dá algo mais que a gente pedimos. Devemos dar um testemunho. Aqui, quando a pessoa era curada, nessa época, teria que ir ao templo. E aí fazia o que Moisés tinha ordenado, para que todos sabessem que ele estava curado. Porque Jesus diz: não vai, não conte a ninguém? Porque primeiro tinha que contar para o povo de Deus, para que o povo ficasse mais firme na fé, para que outros irmãos que têm enfermidade, que às vezes chegaram ainda enfermo, ainda continua, e vê que a enfermidade não sai, e vê que não é curado, mas quando ela vê que um irmão que foi curado de uma enfermidade deu testemunho, isso aumenta a fé daquela pessoa, e ela começa a se fortificar cada vez mais, e ela diz: se ele foi, eu também serei, porque o Deus que há nele também há em mim. E todos nós devemos ser curados de tudo. Nós devemos ter uma saúde. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós confessemos o nome do Senhor Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. E nós temos que divulgar que fomos curados, que fomos sarados, que não há enfermidade na gente. Quando a gente vai falar para uma pessoa, se aquela pessoa tem enfermidade, a gente tem que dizer: há um Deus que pode curar. Há um Deus que faz tudo. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é a cura. Só em Jesus há libertação. Só em Jesus há a cura. Só em Jesus há a salvação. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. Vamos para Marcos. Marcos primeiro. Vamos voltar. Marcos primeiro. Marcos, capítulo 1, o versículo 40. O irmão só está falando de lepra. De lepra. Por quê? Porque nessa época a lepra era a maior enfermidade. Hoje existem vários tipos de enfermidades perigosas. O câncer, a AIDS. Para os médicos, não há cura. E câncer, existe vários tipos de câncer. Para os médicos, não há cura. Mas para Jesus há. A lepra era, na época, a causa das maiores mortes dos homens, até os homens de Deus. E imagine no mundo. Se nós formos parar para pensar, quantas pessoas na época de Naamã não teria a lepra no corpo? Mas Naamã foi o escolhido de Deus. Deus escolheu ele para que ele ficasse registrado na palavra de Deus. E hoje já é diferente. Aqui Deus escolheu Naamã. Hoje é diferente.
nós temos que escolher Deus através de Jesus. Vamos, irmãos, repita comigo. Na época de Naamã, é para a igreja aprender, eu quero que a igreja abra a boca. Na época de Naamã, Deus escolheu ele para que curasse. Hoje, nos dias de hoje, nós escolhemos Deus através de Jesus para ser curado. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, mas ele está apenas aqui para nos convencer. A cura é Jesus. O Espírito Santo é que nos convence. Porque por mais que se o Espírito Santo não tivesse vindo, nós seríamos curados através de Jesus, mas não permaneceríamos na igreja. Não permaneceríamos na fé em Jesus. Por isso que o Espírito Santo está aqui. O irmão vem para a igreja e é curado, e quer sair da igreja, o Espírito Santo vai lá convencendo. Não saia. Não saia, que Jesus está voltando. E o irmão, eu fiquei curado, já recebi a minha bênção, agora vou para o mundo. Mas o Espírito Santo diz, não vá, não vá. Por isso que Deus é três, Deus é trino. Há três que dá testemunho no céu e três que dá testemunho na terra. E esses três são um. Amém? Eu vou ler, irmãos. Capítulo 1, do 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, é o mesmo lá, que lhe suplicou, de joelho. Aqui ele já escreve de uma forma mais gramatical. Se queres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero. Fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertiu severamente Jesus, logo o mandou embora, dizendo, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Tem pessoas que são curadas, porque Jesus escreveu isso aqui? Tem pessoas que são curadas, em vez de vir dar testemunho na igreja, preferem contar para o povo do mundo, mas não conta na igreja. E quando as pessoas sabem que aquela pessoa foi curada, e a igreja nem está sabendo. Então por isso que ele vai e conta ao sacerdote, fala para o sacerdote que foi curado. Hoje devemos permanecer na fé para que a gente seja sempre firme e as pessoas vejam que há Deus dentro da gente, que há o Espírito Santo dentro da gente e queira ser igual a gente. Se a igreja entendeu, dê glória a Deus. Glória a Deus. Se a igreja está curada, dê glória a Deus. Glória a Deus. Pois então, gostaria que os irmãos poderiam fechar a Bíblia. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Essa palavra que eu falei, ficasse de pé, é uma palavra autoritária que apenas um pastor pode mandar a igreja ficar de pé. Mas eu estou pedindo para a igreja ficar de pé. Por quê? O pastor hoje é o sacerdote do templo. Então, sempre quando a gente for aplaudir um sacerdote, um pastor, devemos aplaudir de pé. Eu queria que a igreja aplaudisse. Tudo é para a glória de Deus. Ouvir, quer ver mais forte. Tudo é para a glória de Deus. Quem chegou sentindo alguma coisa, vem para cá. Estou sentindo dor de cabeça, dor do corpo. Sempre que dor do corpo. Vem para cá, quem chegou sentindo alguma coisa.